Olá, a notícia de hoje é sobre o autoproclamado reino que não reconhece a Alemanha. Eu já fiz outros vídeos aqui, né, falando por que eu sou favorável a secessões, né, em todos os locais, né, aí mundo afora, porque eu acho que eu não reconheço democracia, eu reconheço secessão, porque a democracia, na verdade, ela é só para justificar um Estado repressor, né? Um Estado autoritário, um Estado que sempre vai tender à esquerda, né? A gente sabe que numa democracia o governo sempre vai tender à esquerda, e quando numa democracia eles elegem um político de direita, os globalistas fazem de tudo para minar esse governo, esse Estado, né? Eles fazem de tudo para deixar esse governo impopular ou acabar com a popularidade dele, com mentiras e etc. Né? Só que aqui tem um caso muito interessante, porque né, no caso desse autoproclamado reino, é que a mídia internacional e até a mídia brasileira no geral classifica esse movimento como um movimento golpista. Né? É muito engraçado porque na Europa, uma guerra lá no século passado, na década de 90, né, em 1990, entre 1990 e 2000, né, na virada lá do século, teve uma guerra sangrenta lá na Iugoslávia. Né? A Iugoslávia era uma região unificada, né, era uma região que tinha ali vários povos misturados, né, era meio que uma nação com várias... É um país com várias nações, você tinha os croatas, você tinha os bósnios, você tinha os sérvios, você tinha, enfim, uma salada de fruta de povos étnicos, né? E aí, depois da morte lá do ditador comunista, o Tito, aquela região toda ficou desestabilizada e formou ali uma questão ali de ebulição, né? Ficou insustentável, né, aquela região. E aí, né, começou a surgirem ali diversos movimentos separatistas, né? Você já tinha movimento separatista, de fato, só que, óbvio, durante o governo do ditador lá não era permitido, né? Você acha que não? Você acha que não tinha movimento separatista? Claro que tinha movimento separatista, só que era reprimido, eles reprimiam esses movimentos separatistas porque eles não queriam perder poder, lógico. Você acha que socialista quer perder poder? Não, né? Apesar do Tito ter se distanciado do stalinismo, ter se distanciado da União Soviética, você pode perceber aí que é uma coisa até engraçada, né? Porque o socialista ele quer tanto mais poder, ele quer tanto mais centralização de poder, que ele é capaz de romper com outros socialistas, brigar com outros socialistas para se manter no poder por muito tempo, né? Para criar lá uma questão, eu sou neutro, eu não tô aliado com esse cara, né, enfim, né. Então aí surgiu essa guerra da Iugoslávia, e vários países começaram a se formar daí, né, você tem a Croácia, você tem a Sérvia, você tem a Bósnia, você tem Montenegro, você tem diversos países aí, né? Acho que a Eslovênia também, né, a Eslovênia fazia parte da Iugoslávia, né, e aí a Macedônia do Norte, né, que era Macedônia, né, e começou a se apropriar de itens da Macedônia, da Grécia, né? Aí teve uma briga toda política ali, né? Aí depois entraram num acordo que foi muito rejeitado, né? Entre a população grega, né? Que era, não, você vai mudar o seu nome agora para Macedônia do Norte, né? E tem uma guerra política também, toda essa questão, né? Mas você vê, foi uma secessão, né? Foi uma formação de vários estados independentes, não é nem autônomos, porque aí realmente independentes, porque eles não têm vínculo com ninguém, né? Vários estados independentes começaram a se formar a partir daí, né? E teve essa treta, aí a Macedônia aceitou a nomear-se ali como Macedônia do Norte, né? Por toda aquela questão cultural, né? Que a Grécia ela é muito conectada com a Macedônia, né? Com a questão do Alexandre o Grande, com aqueles símbolos da Macedônia, que a Macedônia do Norte pegou também. Então, foi aquela questão, você está se apropriando culturalmente da minha cultura, Macedônia. Vocês não são macedônios de verdade, vocês só são eslavos. Então, vocês não têm realmente questão genética, cultural com o Alexandre o Grande. Vocês estão mentindo, vocês estão roubando a cultura ali, né? Toda essa questão.
Mas isso não é tão importante, eu estou comentando que na Europa movimentos separatistas eles têm de monte, né? Tem o movimento separatista da Catalunha, que até hoje não conseguiu se separar, né? E esse autoproclamado reino que não reconhece a Alemanha é um movimento separatista, né? Ele é um movimento separatista que não reconhece o governo alemão atual e quer se separar, né? Quer formar seu próprio governo, uma monarquia, né? Eles falam que eles querem um sistema meio que de volta à monarquia, né? Um sistema monárquico, e aí tá dando todo esse problema. A Alemanha, ela não é um país que as pessoas falam livre, é um país repressor, né? O Estado é totalmente autoritário, né? Por isso que você vê a esquerda, quando você vê a esquerda enaltecendo muito um país pelas suas leis e pelo que ele faz, você começa a perceber que ele é um Estado meio que autoritário, né? Porque a esquerda não vai, obviamente, reconhecer países livres, né? Eles odeiam os Estados Unidos na parte da Constituição deles, porque, obviamente, os Estados Unidos é um país livre, né? Então isso é horrível para a esquerda quer controle, quer que o Estado decida na vida, na vida das pessoas, né? E prenda pessoas porque, não, queremos nos separar, né? É isso que a esquerda quer. A esquerda não quer prender homicida, não quer prender quem faz latrocínio, quem rouba, quem furta. Não, a esquerda quer prender quem? A esquerda quer prender quem fala que quer se separar, né? Quer, enfim, buscar essa exceção, né? Nas profundezas do interior, nas profundezas do interior, no leste da Alemanha, há uma fronteira invisível. As torres de um imponente castelo emergem das copas das árvores. Uma placa na porta da frente informa solenemente ao visitante que ele entrou, na verdade, em um novo país. Eu não vou saber pronunciar isso corretamente, porque meu alemão é horrível, que é o Königreich Deutschland, que é o Reino da Alemanha. É um estado independente autoproclamado, completo com o seu próprio rei autonomeado. Peter I, como prefere ser conhecido, nos recebe em um salão bastante sombrio com painéis de madeira. Faz cerca de uma década desde sua coroação. Houve uma cerimônia completa com orbe e cetro, e a fundação de seu chamado reino, que tem seu próprio dinheiro, imprime suas próprias carteiras de identidade e tem sua própria bandeira. Ele é o que é conhecido na Alemanha como Reichsbürger, que é o cidadão do Reich. Que Reich seria, acho que, governo, né? Seria monarquia, alguma coisa assim. Acho que seria meio que um governo, né? Eu não sei, realmente não entendo muito de alemão. Olha lá. Uma das cerca de 21 mil pessoas que são definidas pelas agências de inteligência do país como teóricos da conspiração, é aquilo, né? Que não reconhece a legitimidade do Estado alemão do pós-guerra. Eles ganharam destaque nessa semana com a prisão de 25 pessoas em operações contra o Reichsbürger, suspeitos de conspirar para invadir o prédio do parlamento alemão, o Reichstag, no que seria uma derrubada violenta do governo. Né? É o que eles dizem, né? Mas vamos ver aqui. Mas o rei Peter diz que não tem tais intenções violentas. Apesar disso, afirma que o Estado alemão é destrutivo e doente. Concordo. Não tem interesse em fazer parte desse sistema fascista e satânico. Olha só, né? A grande questão aqui, né, é que a Alemanha ela teve uma parte ali do leste ali, né, da Alemanha que foi dominado muito pelos comunistas, né? Você teve um Estado repressor, você teve um Estado autoritário, né? Então muitas pessoas não querem se associar realmente a esse tipo de Estado, né? E também por tudo que aconteceu, né? O que é engraçado, né, é que esse tal desse governo, esse é um governo monárquico. Se a gente for lá atrás, na época lá antes da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha era uma monarquia. Acho que grande parte de todos os países do mundo era uma monarquia parlamentarista, né, igual a do Brasil. Né, você tinha um parlamento, você tinha o primeiro-ministro, tinha um monarca, né, você dividia ali as funções de Estado, tinha o chefe de Estado e o chefe de governo. E isso, na verdade, é ruim para os globalistas, porque os globalistas querem controlar tudo, né? Então, eles querem uma república, né? Porque a república aí, geralmente, você acumula as funções numa pessoa só, né? Você só tem uma pessoa, então isso é bom para eles, né? O próprio Estados Unidos, o presidente acumula várias funções, né? Ele é o cara mais poderoso que tem. Então, você vê por que o presidente dos Estados Unidos é tão importante, porque ele literalmente comanda
a maior organização criminosa, né, o governo americano, né, que já cometeu diversos crimes, né, e nunca foram punidos, né? E aí você tem esse movimento aí na Alemanha que realmente quer um próprio governo para si mesmo, né? Mas é engraçado, eles chamam esses caras de teóricos da conspiração, né? Vamos entender por quê. Nós nos acomodamos em outra sala para conversar, em poltronas macias sobre um lustre brilhante. Mas este não é o salão, estamos cercados por luzes e câmeras. Este é o próprio estúdio de TV do Rei Peter. Ele espera inaugurar um canal de TV em breve. E eu soube que um dos seus súditos gravará cada momento da nossa interação. Ele disse que não tinha escolha a não ser fundar seu reino, tendo tentado sem sucesso concorrer a prefeito e membro do parlamento alemão. Pessoas corruptas, criminosas ou dispostas a serem usadas prosperam no sistema alemão, e aquelas com um coração honesto, que querem mudar o mundo para melhor no interesse do bem comum, não tem chance. Óbvio, a Alemanha não reconhece o reino e seus documentos. Enfim, olha lá, o Serviço de Inteligência Regional, que tem monitorado ele e seu reino por quase 2 anos, nos disse que os veem como uma ameaça. São comparados a um culto que expõe as pessoas a teorias da conspiração e ideologia extremista. Lógico que eles vão falar isso, né? Tais teorias e ideologias proliferaram na Alemanha nos últimos anos, alimentadas pela pandemia, e a Covid-19 parece ter aumentado o apoio e a adesão do reino. Olha só que coisa, né? Isso aqui só expõe o real objetivo, porque eles são uma ameaça. Porque a Alemanha, ela foi um regime autoritário que ela implementou uma ditadura sanitária. E você fala, mas a China, você vê, a China, nossa, a China abusa dos seus cidadãos, né? A Alemanha fez a mesma coisa, a Inglaterra fez a mesma coisa. Quase todos os países do Ocidente, que são democracias, fizeram a mesma coisa. Então na China, eles pedem por direitos humanos, eles pedem por liberdade. Aqui, se você pede por isso aí, você é teórico da conspiração. Então assim, olha só, a diferença de uma democracia para uma ditadura é que na democracia você acha que é livre, você acha que você tem alguma liberdade. Numa ditadura você já sabe que não é livre mesmo, então é aquilo, você desafia o sistema, né? Você desafia o sistema e é aquilo. O esquerdista, ele reconhece a democracia porque, eu votei, né? Eu votei, como se não pudesse ter algum tipo de manipulação, né? Enfim. Mas olha só, o Covid-19. Esse é o assunto principal, é o Covid-19. Então assim, vocês entendem por que a mídia ou o próprio governo alemão está sendo tanto contra isso aí. Porque você imagina se voltem, por exemplo, voltem todas as medidas restritivas, uso de máscara, vacina compulsória, porque a Alemanha realmente fez essa questão da vacina compulsória, que é um absurdo, eles realmente defendem esse negócio de vacina compulsória, impõem umas multas pesadas, simplesmente a pessoa não se vacinar, então tipo, a pessoa vai ficar em casa, eu fico até imaginando, como que a pessoa vai viver se ela não quer se vacinar? Tipo, ela não trabalha, por exemplo, ela é moradora de rua, não quer se vacinar. Vai ficar tomando multa e ela vai conseguir pagar, insolvência, não tem como ela pagar, né? Você vai fazer o quê? Você vai arrancar pedaço da pele da pessoa para a pessoa pagar? Como é que a pessoa vai pagar? Não tem como pagar, né? Não tem como pagar, que não é uma multa infrutífera, né? Mas é isso que o Estado alemão fez, a Áustria também fez, que são estados o quê? Violentos, eles foram estados violentos, né? Mas aí, né, tem toda essa questão, né, do Covid-19, né, que a Alemanha foi autoritária e aí aumentou esse movimento separatista, né? Eles não falam que é um movimento separatista, mas é um movimento separatista, porque se eles não reconhecem o Estado alemão, eles querem, né, por consequência lógica, formar uma monarquia ali alemã, né, num outro ponto, e fazer uma espécie de uma secessão, né? Eles meio que teriam um Estado para si próprio, né? Você pega, por exemplo, a região lá do Vaticano. O Vaticano é um Estado independente, ele não é ligado à Itália, só que está dentro da Itália, ele é um Estado desse tamanho. Vocês acham que esse cara aí, ele consegue pegar uma fatia enorme do governo alemão? Não. O grande problema é que você pega também a questão de impostos, provavelmente o cara não é a favor de impostos muito altos, tem toda essa questão.
Tem um país na Europa também, que é Liberland, que está meio que numa mesma situação, né? Eles foram numa terra lá que não tinha, que eles dizem que não tinha nada, né? Que fica meio que ali numa divisa de fronteira de dois países, se eu não me engano. Eles foram lá estabeleceram um próprio estado, um estado ANCAP para eles mesmos, né? Ou libertário, né? E aí veio um dos governos ali das redondezas e começaram a ameaçar. Falar, não, essa terra é nossa, isso aqui, enfim, aí tem todo esse embate diplomático, né? E aí seria mais ou menos se você for considerar que realmente aquela terra do Estado, do outro Estado, se eles conseguirem, no caso, um dia, não, realmente a Liberland é aceita pela União Europeia, ou aceita vista por todo mundo como Estado independente, isso seria meio que uma secessão, né? Aconteceria meio que uma secessão. Secessão é a melhor coisa que tem, é o melhor tipo de regime que tem, porque você descentraliza politicamente tudo, por isso que eu sou a favor de Sula, meu país, São Paulo independente, qualquer movimento separatista aqui no Brasil, porque aí você se descentraliza o poder. Aí você imagina o Lula, que foi eleito aí o presidente do Brasil, ele não ia ter poder para nada. Porque, por exemplo, você pega a maior economia do país, Estado de São Paulo, vamos supor, se separa, fica fora das mãos do Lula. Acabou o Lula. Lula foi eleito presidente, não vai ter poder nenhum. Ele vai perder teórica. Ele não é governador, ele não tem governo no Estado de São Paulo. Mas ele pega ainda imposto do Estado de São Paulo, né? Imposto que eles falam que é imposto federal, né? Então, infelizmente, muito do que sai aqui do Brasil vai para as mãos da União, do Estado de São Paulo vai para as mãos da União. Então, gera toda essa questão, né? Que, você tem aí uma federação, mas, enfim, né? A União manda mais nos estados do que os estados mandam mais no geral, né? Diferente dos Estados Unidos, né? Diferentemente dos Estados Unidos. Então, assim, é aquilo. É uma questão que a esquerda, óbvio, está falando que essas pessoas são golpistas, porque eles simplesmente querem se separar, formar um estado autônomo e independente, né? Eles querem formar um outro estado, uma monarquia, que ao meu ver é bem melhor. E como eu falei lá, né? A Alemanha era uma monarquia. Tem até um livro, né? Democracia, o Deus que Falhou, do Hoppe, Hans Hermann Hoppe, e ele argumenta nesse sentido, que a monarquia alemã, houve um golpe na monarquia alemã e foi instaurada uma república, né? Os Estados Unidos, né? Enfim, várias entidades ali que queriam controlar a Alemanha no pós-Primeira Guerra Mundial, não é nem da Segunda Guerra Mundial, eles desestabilizaram a monarquia e fizeram de tudo para a implementação da república. Ironicamente, isso voltou contra eles, porque um cara conseguiu assumir depois o poder. E óbvio, como era um sistema republicano, o líder tinha muito mais poder. Se fosse uma monarquia, o monarca, por exemplo, ele poderia se opor a isso, ele poderia tentar pegar o exército, bater de frente com, né, enfim. Teria ali meio que seria mais difícil, né, do austríaco lá conseguir cooptar realmente o Estado alemão naquela época e realmente instaurar ali uma ditadura, né, aquela ditadura que teve. Então ele teria mais oposição, né? Como acabou a monarquia, o monarca não ia poder, né? Ele não ia poder dividir a função ali, porque o monarca ele divide a função de chefe ele é chefe de Estado e o primeiro-ministro é chefe de governo, né? Que é o chanceler, né? O austríaco lá, o ditador, né? Ele não era presidente, ele era chanceler, então não é. Mas assim, é como se fosse um presidente, entendeu? Só muda o nome. Então, ironicamente, a monarquia poderia ter impedido toda aquela questão da Segunda Guerra Mundial, né? Que aconteceu depois, né? Foi um pouco depois. A Primeira Guerra acabou, depois logo um pouco em seguida teve a Segunda Guerra. Então, uma foi consequência da outra, né? E uma monarquia seria um regime muito mais estável, né? Você pega, por exemplo, vários países que são uma monarquia, que tem essa divisão, né, que é uma monarquia parlamentarista, é muito mais estável, porque você divide as funções, então o chefe ali, o chefe do executivo, ele não tem tanto poder, ele não pode, sei lá, pegar e fazer igual o Maduro fez na Venezuela, né, ele não controlaria o exército, o que controla o exército, no caso, teoricamente, é o monarca, então, enfim, você tem mais descentralização de poder. Por isso que a monarquia parlamentarista ou constitucional, seja lá como vocês queiram nomear, é odiada
por movimentos aí globalistas, porque realmente descentraliza mais, né? Mas enfim, ó, o rei lá desse país aí, ele nos diz que tem cerca de 5 mil cidadãos e está expandindo o reino, comprando terras na Alemanha para estabelecer várias comunidades nas quais essas pessoas possam viver. Olha só que coisa. É um movimento violento? Não, o movimento está comprando terras, eles estão pedindo por separação e, óbvio, isso é visto pelo Estado como uma ameaça, o status quo vê isso como uma ameaça, por quê? Porque eles vão perder poder. Eles vão perder poder de dizer o que os seus cidadãos podem fazer com as suas vidas, né? Tem até moeda própria, enfim. Visitamos um desses postos avançados a cerca de 240 quilômetros do Castelo do Rei. Árvores antigas, cerco local de outro antigo castelo, na vila de, eu não sei falar esse nome, Barwald, não sei como é que fala. É 1h30 de carro ao sul de Berlim. Cerca de 30 pessoas moram no local, no prédio principal ou em trailers que se espalham pelo gramado ao longo da entrada principal. Apesar da beleza desbotada do castelo, trata-se de um lugar sombrio. Eles ainda estão reformando os prédios e limpando o terreno. Os troncos das árvores ainda crescem através do esqueleto de uma velha estufa. Mas as pessoas aqui têm orgulho de sua casa, que também considera o território do reino. Os cidadãos não pagam impostos e não mandam seus filhos para a escola, o que é legal na Alemanha. Obedecem à sua própria estrutura legal, presidida, segundo me disseram, pelo rei Peter. E em última análise, pretendem criar seu próprio sistema de saúde. Olha só. Cara, isso aqui é autodeterminação dos povos. Isso aí, na verdade, tem base legal no direito internacional, na base do fundamento nesse princípio, nesse direito de autodeterminação dos povos. Isso é um direito de verdade. Não é direito de saúde, direito de educação. Isso é um direito de verdade, que é a autodeterminação dos povos. Não depende do Estado. É literalmente, eu não reconheço esse governo. Literalmente isso, eu não reconheço esse Estado. É basicamente isso. E esse tipo de coisa, a autodeterminação dos povos, você pode usar, por exemplo, você pode ter sido usado, por exemplo, para formar a Croácia, para formar Montenegro, para formar vários estados, inclusive a Macedônia do Norte, para a formação de Kosovo, né? Só que assim, é aquilo. É muito engraçado porque tem certos movimentos separatistas que são vistos como positivos e outros não positivos. Então assim, o establishment, ele diz quem pode fazer secessão ou não fazer secessão, né? É aquilo. O separatismo, ele é uma arma contra o status quo, porque você está retirando o poder desse status quo, você está descentralizando. E ali, ó, o reino pode fornecer tudo o que você precisa na vida cotidiana, alimentação e nutrição, segurança social, todos esses sistemas estão lá. Diz Benjamin, que recentemente se mudou para cá com sua jovem família, responsável pelas relações públicas relações públicas do reino. Apesar de todos os planos para construir uma comunidade verde e sustentável, usando tecnologias modernas, os cidadãos parecem ter pouca fé na medicina moderna. Ninguém aqui está vacinado contra a Covid. Benjamin me diz. É um posicionamento comum para o Reichsbürger, muitos dos quais aderiram a protestos contra as medidas de controle da pandemia. Vocês estão entendendo por que eles estão falando que esses caras são golpistas, criminosos e todas essas questões aí? Por causa disso. Entendeu? Por causa disso. Entendeu? É por causa disso. Entendeu? Agora, óbvio, por muitos anos o Reichsbürger foi uma piada nacional, a Alemanha está agora aprendendo a levá-los a sério. É aquilo que eu digo, é muito engraçado, porque basicamente eles estão prendendo as pessoas porque elas querem firmar um Estado próprio. Eles querem formar um Estado autônomo, um Estado independente, e não reconhecem o governo alemão, o que é um direito natural. Você não reconhecer um governo é um direito natural. Não é que você está golpeando, fazendo golpe, não, eu quero tomar esse Estado. Não, uma secessão, na verdade, é você tirar poder do Estado. É tirar o poder do Estado. E é isso que eu defendo. Em vez de ficar na frente de quartéis, deveríamos nos unir e falar, não reconhecemos o governo do Lula. Não reconhecemos, ele pode tomar posse. Não reconhecemos o STF, não reconhecemos as instâncias superiores lá dos tribunais, não reconhecemos a organização do Estado brasileira. Simples. Nós reconhecemos
Sul, reconhecemos lá o estado do Paraná como meu país, ou estou dando um exemplo, né, o estado de Santa Catarina como meu país, e a formação de novos governos. A questão é que a Europa, nesse sentido, é muito mais comum você ter movimentos separatistas surgindo, porque realmente é um turbilhão ali de conflitos e tal, de brigas. Só que o Brasil, se você for pegar a Europa é muito mais assim unida geneticamente. Então você pode até dizer, mas ali como né, eles têm não tem muita diversidade você fala, tem até povos étnicos, mas assim não tem muita diversidade, né? Todos ali são meio que parecidos entre si, né? No Brasil já não tem isso. Ali, o Brasil é muito mais diverso etnicamente, então você tem uma diferença cultural muito gritante. Então você tem diversos argumentos. Eu sou totalmente favorável a essa secessão. Acho muito engraçado que, por exemplo, Kosovo é conhecido internacionalmente como um estado independente. A Sérvia não reconhece. Óbvio, a Sérvia não reconhece o Kosovo como estado independente. A União Europeia considera Kosovo um estado independente. Quem sabe no futuro a gente veja essas notícias aí que o Estado alemão estava reprimindo essas pessoas, estava fazendo, igual você tem hoje em dia lá em Kosovo, né? O Estado alemão está reprimindo pessoas, não está deixando elas se proclamarem independentes, né? Falando, não, eu não faço parte mais do Estado alemão. E eles estão comprando terras, acho que é totalmente admissível. E realmente eles estão aumentando a sua influência, mas eles estão comprando terras. Então, tipo, direito à propriedade privada. Você vai ser contra o direito à propriedade privada também? Enfim. Óbvio, o Estado alemão, ele proibiu, para quem não sabe, ele proibiu também o Telegram. Depois o Telegram teve que se mudar as suas regras, né, para se adaptar ao Estado alemão. Então, o Estado alemão é sim autoritário, não é um governo democrático, como as pessoas dizem, ele não permite que as pessoas tenham opiniões nas suas redes sociais. Ele é um Estado, inclusive, que faz sim espionagem, ele espiona os seus cidadãos. Até por isso que as pessoas lá são meio que assim, elas não confiam muito no Estado, né, e tal. Tem toda essa questão ali. Parece que quando eles compram alguma coisa, eles nem colocam o CPF, né, eles nem colocam a identidade. E você tem toda essa questão aí na Alemanha, até pessoas que são da academia que falam que anonimato é um direito, que ele está dentro da liberdade de expressão. Então, se você tem isso, você pode perceber que os alemães, no geral, eles não gostam muito desse sistema aí de governo, não, né? E eles se opõem a isso. E tem esse governo aí, que na verdade é uma monarquia no estilo clássico, né? E para mim parece um movimento totalmente totalmente um movimento aí, você pode dizer que ele é autêntico, né? E quem está errado aí é sempre o governo, lógico, o Estado está sempre errado. Fala, não sei o que, como é que eles falam, vamos combater golpistas. Eles não estão querendo tomar o poder, eles só estão querendo estabelecer um governo próprio deles, né? Só querendo viverem livres de um Estado autoritário que implementou uma ditadura sanitária terrível, né? Então é isso. Por hoje é isso, um abraço, curtam o meu vídeo, inscrevam-se no meu canal e compartilhem o meu vídeo.